Pessoal, vamos lá pro último agora, tá? O João Goulart. Então, como que foi o governo de João Goulart? Ele já assume no meio ali de uma resistência muito grande, criado principalmente pelos setores militares do Congresso, os ministros militares, certo? Mas o governo dele vai se estender de 1961 até 1964. Lembrando que de 61 a 63 ele governa não como presidente, mas como primeiro-ministro, porque foi implantado o sistema parlamentarista ali numa tentativa de reduzir o poder ali, né, do presidente. Pessoal, em 63 ele vai realizar um plebiscito para ver se as pessoas querem continuar com o parlamentarismo ou se elas querem voltar ao presidencialismo, certo? Então, assim, a população de maneira bem geral, porque o João Goulart é muito popular, já expliquei anteriormente, certo? E em 63 o Brasil volta com um sistema presidencialista e o João Goulart se torna presidente, então vai ampliar os seus poderes de governo. Só vou fazer uma ponte aqui que em 62, gente, tem uma lei que ela é muito desconhecida, mas no Brasil existe uma lei, tá? Que para a mulher poder trabalhar, ela precisava de uma autorização do marido, tá? E o João Goulart vai criar ali, né, vai estar por dentro da elaboração do Estatuto da Mulher Casada. E esse estatuto vem para dizer que as mulheres não precisam mais pedir essa autorização. A mulher não é mais vista como um ser que é incapaz, tá? Que precisa ali da decisão de um homem. Isso vai basicamente ali trazer uma negatividade para a pessoa dele, né? Os setores mais conservadores da sociedade vão se colocar totalmente contra esse estatuto da mulher casada. Mas dando sequência aqui, ele vai implantar a sua forma de governo. Qual vai ser? A primeira medida que ele toma é o plano trienal. Trienal porque eram os 3 anos que ele tinha de governo, certo? O objetivo principal desse plano é o controle da inflação, que está altíssima nesse período. Ele vai buscar, com esse plano trienal, o crescimento econômico do Brasil, ele vai cortar gastos, ele vai aumentar a arrecadação. Tanto o corte de gasto e aumento da arrecadação traz uma impopularidade, são medidas impopulares, certo? Porque ele vai criar impostos, né? Ou vai aumentar ali o valor da cobrança de determinados impostos. Mas, na sequência desse plano trienal, ele vai implantar reformas de base, que é uma reforma estrutural. Gente, são essas reformas de base, essas propostas que vão fazer até os estados, a CIA mesmo, tá? Intervir e apoiar o golpe militar. Gente, tô falando de golpe militar, vocês não vêm com sensacionalismo não, tá? Por que é chamado de golpe militar? Não é porque, comunismo, não é nada disso. Quando a gente fala de golpe é porque, assim, destituir um governo eleito democraticamente. Pronto, é golpe, tá? É uma terminologia, não fica na cabeça que esse negócio que não existiu golpe nem nada disso. Por favor. Gente, vamos lá entender por que essas reformas de base se tornaram tão impopulares para a classe média, para a igreja, tá? Nossa, a oposição vai massacrar o João Goulart aqui por causa disso. Ele vai propor uma reforma bancária. Ele vai falar assim, os juros do banco tá muito alto, a gente precisa reduzir os juros e aumentar o crédito, porque fazendo isso ele faria circular dinheiro na população com maior poder de compra, vai impulsionar ali a atividade comercial. Ele vai tentar impor ali o voto para analfabeto. Gente, o Brasil, não sei se é nessa época, mas o Brasil tem, não lembro agora se são 80 milhões de habitantes e apenas 15 votavam, sabe? 15 milhões votavam. Era uma porcentagem muito pequena, porque a legislação excluía, né, alguns setores da sociedade, analfabeta inclusive. E grande parte da população brasileira ainda é analfabeta no Brasil. Eu poderia ter pego esses dados, esqueci, mas tá bom. Depois, se eu encontrar, eu coloco aqui. Ele vai criar também o Estatuto do Trabalhador Rural, porque o Vargas ele criou uma série de medidas lá para os trabalhadores, medidas trabalhistas, mas ele não incluiu os trabalhadores da área rural.
tipo instituição de salário mínimo para quem era trabalhador da área rural, ele não faz. E o João Goulart vai criar esse Estatuto do Trabalhador Rural. Ele vai criar uma outra medida, que é a Lei de Remessa de Lucros. Essa aqui, gente, por incrível que pareça, ela foi aprovada e foi apoiada na Câmara e no Senado. Essa Lei das Remessas, ela dizia assim, que 90% da arrecadação de toda multinacional aqui no Brasil deveria ficar no país, ser investido no país. Só 10% poderia voltar ao país de origem, certo? O João Goulart, ele tá tentando voltar, assim, a valorização da produção nacional, em empresas nacionais, tá? Ele entende que isso fortaleceria a economia, mas isso aí vai ameaçar os interesses dos estrangeiros, principalmente. Mas, tá? O maior problema desse projeto foi a proposta de reforma agrária. Gente, ele inclusive, ele vai até desapropriar algumas terras, tá? Só que não é essa reforma agrária no sentido muito literal que a gente tá pensando que é o que vai acontecer. Até porque o João Goulart, ele era um grande latifundiário, ele era um homem muito rico, entendeu? Mesmo ali antes da política. Mas ele vai fazer expropriação de terras à margem de BR, sabe? Algumas coisas assim. Mas essa medida, lembra que a gente tá falando de contexto de Guerra Fria, né? Essa polarização ali, capitalismo e socialismo, vai fazer com que o João Goulart seja duramente criticado. Ele vai ter uma forte oposição e no meio de toda essa crise, ele vai realizar um comício na Central do Brasil no dia 13 de março de 64, tá? Ele realiza e no outro dia, ele faz um discurso muito inflamado, né, defendendo a população. Gente, assim, milhares e milhares e milhares de pessoas vão para esse comício, né? Não sei se dá para perceber ali certinho na foto, levantando bandeiras, defendendo o João Goulart. Mas aí nós vamos ter uma reação, tá? A esse comício na Central do Brasil. Porque, olha lá, o povo tá começando a apoiar essa reforma que é considerada comunista. Qual que é a reação? Com uma reação a essas medidas da reforma de base, vai acontecer a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Uma marcha que vai, né, juntar ali os setores conservadores da sociedade, a Igreja Católica, a classe média, militares, a escola de guerra, que foi aquela escola criada lá pelo Dutra, né, que era financiada, apoiada pelos Estados Unidos, vai apoiar esse golpe militar também. A CIA também vai interferir, tanto é que boa parte ali do regime militar é sustentado com dinheiro norte-americano, certo? Então, se torna insustentável o governo dele. No dia 31 de março de 64, vai sair, né, uma série de militares, vão cercar ali o Palácio do Catete. Que Palácio do Catete? Ah, não lembro se é Palácio do Catete, como é que chama? Ah, sei lá. Vai cercar lá a moradia do João Goulart e vai... Não, o Palácio da Alvorada, lembrei, gente. Do Catete era antes, tá? No Rio de Janeiro, agora é o da Alvorada, em Brasília. E ele vai ser deposto, certo? Vai chegar ao fim o governo do João Goulart e o início dos governos militares. Mas quando acontece esse golpe militar, o Castelo Branco, que vai ser o primeiro governo militar, ele assume falando que vai convocar eleições em 65. Tanto é que o próprio Juscelino Kubitschek, que queria concorrer às eleições de 65, ele apoia o Castelo Branco, tá? Mas aí o regime militar já é um assunto que a gente fala em outras aulas, tá, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu, anotem e me perguntem. Não vão ficar com dúvida desse assunto não, tá? Beijinhos. Tchau.